Bruno, vamos agora para o lado do campo. Sim. São Paulo foi uma boa solução? Foi certo o que fez o Flamengo, no seu modo de entender, de não esperar o Jorge Jesus e partir logo para o São Paulo? Para mim foi certo. Eu acho o São Paulo um ótimo técnico, acho que é um dos melhores da América do Sul. E acho que a passagem dele pelo Brasil nos dois clubes foi muito boa. Que muitas vezes é medido só o que ele ganhou. Ele ganhou o Campeonato Mineiro com o Atlético. O Santos jogou muita bola com ele, foi vice-campeão brasileiro com 74 pontos, mas foi um campeonato que o Flamengo fez 90. Foi justamente o campeonato com o Jorge Jesus. Ele fez o pessoal se coçar aqui no Brasil. Sim. Ele foi o primeiro a falar, opa, tem vida fora daqui. Eu acho que até aquele o bom primeiro semestre dele no Santos talvez tenha tido influência até na contratação do Jorge Jesus pelo Flamengo. Eu não sei, mas é uma coisa, um acaba influenciando. Por que tem tanto português hoje aqui? Por causa do Jorge Jesus e depois do Abel Ferreira, que ganharam muita coisa aqui. Então o Sampaoli fez um ótimo trabalho no Santos, com 74 pontos ele teria sido campeão em praticamente todas as edições de pontos corridos, mas naquela edição não só não foi campeão, como foi 16 pontos atrás do campeão, porque foi uma campanha absurda do Flamengo, que fez 90. E no Atlético Mineiro ele ficou a 3 pontos de ser campeão brasileiro também, aí foi uma pontuação mais baixa. O Flamengo foi campeão também, só que com 71, com 19 pontos a menos do que fez no ano anterior. E o Galo fez 68, ele ficou a 3 pontos só de ser campeão brasileiro, e o Galo teve momentos que jogou muita bola. Então, claro que o Jorge Jesus e o Abel, quando falam dos técnicos estrangeiros, por terem conquistado muitos títulos, esses são os melhores, mas eu acho que o Sampaoli fez trabalhos muito bons aqui no Brasil. Eu acho que tem alguns estrangeiros que vieram para cá muito por modismo e ficaram pouco tempo e não acrescentaram nada e foram embora, e nem são melhores do que estão aqui. Esse é melhor do que a maioria aqui, não que 100%, mas que a maioria. Acho que esse é um cara que acrescenta ao futebol brasileiro. Aí tem a questão do Flamengo, né? Hoje o Flamengo, apesar de ter um ótimo elenco, não é fácil ser técnico do Flamengo. A prova é que ninguém dura um ano ali, exatamente porque tem essa sombra, né? Se o cara não vai bem, rapidamente já começa muita cornetagem e não pode mexer com isso, e não pode mexer com aquilo. O São Paulo é meio fora disso, viu? Ele faz o dele e acabou. Ele é muito essa linha mesmo. Ele não vai ligar. Como eu acho que o Vitor Pereira é assim também. O Vitor Pereira não se importa muito com o que falam dele. Ele faz o dele e acabou. Se gostarem ou não, se não gostarem, me mandam embora e paguem a multa, como aconteceu. Mas no Flamengo hoje é difícil, porque qualquer coisa, a crítica é muito rápida. O Jorge Jesus tem toda essa coisa, a torcida do Flamengo, a grande maioria aceita só o Jorge Jesus, não aceita outro. Mas eu acho o São Paulo excelente, acho que é um cara entre os melhores que tem disponíveis aí para o mercado sul-americano. E você, Zé? Não, eu sempre fiquei com a sensação de que a negociação com o Jorge Jesus era mais para dar uma explicação, dar uma resposta para a torcida que exigia o Jorge Jesus. E a diretoria, para não ficar de mal com a torcida, falou: vamos negociar com o Jorge Jesus, vai ser difícil, ele não vai vir, e aí a gente traz outro, a culpa não é nossa, tentamos, não deu o Jorge Jesus, porque ele tem contrato lá, e ele não vai vir agora, a gente não pode ficar esperando, né? E aí ficou decidir se espera ou não espera. Não dá para esperar, muito difícil. E aí o Jorge Sampaoli, que já estava na pauta desde o início, né? Aliás, presidente no sistema presidencialista, deve mandar um pouco, e todo mundo sabia que a preferência era muito mais pelo Sampaoli, do presidente, do que pelo Jorge Jesus, né? Acho que foi assim, essa negociação com o Jorge Jesus, no final das contas, foi meio para enganar a galera, para jogar pra galera, para jogar pro povo, jogar pro torcedor, jogar pra galera. E o Jorge Jesus sempre foi um nome muito forte aí para assumir o Flamengo, acabou dando ele, uma coisa que era esperado. Ele tem ótimos trabalhos no Chile, no Santos, primeira passagem do Sevilha foi muito boa também. E no Olympique de Marselha fez um bom trabalho também, enfim. Fez alguns trabalhos ruins, como na seleção da Argentina. E o atual, né, o último trabalho agora no Sevilha, mas ele fez trabalhos ótimos, né? Assim, eu não sei como é que vai ser com o elenco do Flamengo. Se do jeito dele de jogar, a intensidade que ele requer, que ele exige, se o Flamengo está pronto para entregar essa intensidade para o sistema dele. Resolvendo isso, ele tem tudo para fazer sucesso como técnico do Flamengo. E aí, Mauro, gostou da solução do Flamengo? Na linha do que você estava falando, até dei essa informação no meu canal do YouTube 4 dias atrás. O Flamengo eu falei isso aqui na Jovem Pan, o Flamengo vai atrás do Jorge Jesus para levar um não. Você usou até o termo, não? O Flamengo precisa do não. Esse não poderia ser dado de várias maneiras. Por exemplo, em 2021, antes de contratar o Paulo Souza, o não foi enfático, né?
Tem gente que não lembra, mas tem um vídeo. O vídeo do João de Deus, que é o auxiliar dele, era também no tempo do Flamengo, um dia antes do jogo contra o Porto, ele estava suspenso, dizendo: o Jorge Jesus recebeu os nossos amigos do Flamengo e tal, com autorização do presidente do Benfica, Rui Costa, e disse para eles: não vai sair do Benfica, vai cumprir o contrato, vamos ficar aqui, viemos aqui para ganhar títulos e tal, blá, blá, blá. Ou seja, aquele é um não em público. Esse não agora foi outro tipo de não, foi assim: olha, agora não, mas adiante pode ser. E o Flamengo precisa de um técnico para ontem, gente, não dá para esperar 2 meses. Ele tem aí 2 meses de frente de trabalho no futebol turco, que é um direito dele. Mas ele não poderia sair agora, então, poderia sair sim, ele saiu do Flamengo no meio da temporada. Ele pegou e foi embora, no meio da temporada, no meio da pandemia, depois de renovar o contrato, e o clube se esforçou para renovar o contrato com ele, porque as receitas caíram no momento em que começou a pandemia, não tinha público e tudo mais. Ele acabou não conseguindo o que ele havia pedido, mas teve um aumento, ou seja, teve que fazer um esforço para renovar o contrato. O Benfica chamou ele, foi embora, largou o Flamengo. Então, ele, em tese, poderia também largar o Benfica, poderia largar o Fenerbahçe. Então, ele não veio porque ele não quis. Eu entendo, de forma muito prática isso. Não veio porque não quis. Se ele aceitou um convite para ir para o Benfica de volta, ele poderia aceitar do Flamengo se ele quisesse. Ele não veio porque ele não quis. Ele só viria, me parece, assim, como veio em 2019. Estou desempregado, não tem nada para fazer, então vou para o Brasil. É essa a impressão que fica. Se ele tivesse pela torcida do Flamengo a paixão que a torcida, em grande parte, tem por ele, ele já estava aqui. Já estava aqui. Porque vai ganhar mais na Turquia. Mas aqui também ia ganhar muito bem, né? Vamos combinar, né? Salários altíssimos. E é um homem que vai fazer 69 anos. Imagino que não seja isso que vai definir a vida dele. Acho que ele já deve estar até muito bem resolvido, muito merecidamente, pelos ótimos trabalhos que fez, pelos clubes por onde passou. E o São Paulo já era o nome. Já haviam feito contato e até o tratamento foi assim: o São Paulo é um nome factível e o Jorge Jesus, a gente vai falar com ele e ver o que acontece. Aí ficou aquela coisa, áudio vazado, aí também vaza na imprensa portuguesa lá alguma narrativa favorável, aí vai construindo uma simpatia no torcedor do Flamengo e dando uma esperança. Mas se ele quisesse vir, ele viria, gente. Nem que ele dissesse assim: olha, eu não posso ir agora, eu vou semana que vem, eu vou daqui a 10 dias, eu vou daqui a 15 dias, sei lá. Ou eu vou de qualquer maneira daqui a 2 meses. Nem isso houve uma resposta positiva. Pelo contrário. E lá na Turquia, o que se diz? Conversando com os colegas de lá, o presidente do Fenerbahçe fez uma proposta de renovação, 2 anos de contrato, ganhando 7,5 milhões de euros por temporada, que dá 15 milhões de euros para ele e sua comissão técnica, que é mais do que o Flamengo pagaria. Mas ele não respondeu também. Ou seja, a coisa está meio assim no ar. Hoje ganhou o jogo de virada, quase perdeu, está perdendo de 1-0 e virou nos minutos finais, 2-1. Segue 6 pontos atrás do Galatasaray, tentando ainda brigar pelo título turco. Agora o São Paulo é um pacote, né? É um técnico muito bom, conhece o futebol brasileiro, vai para o seu 3º trabalho aqui. Já conhecia antes de enfrentar, nos tempos de Laú, lá da Universidade do Chile. Já meteu 3 vezes 4-0 no Flamengo, diga-se de passagem. Um com o Laú, 2011, no Engenhão. Um com o Santos, em cima do time do Jesus. Tudo bem, o Flamengo está meio de ressaca de campeonato, foi 4-0. E o jogo que derrubou o Domênico Torrente, que foi Atlético 4, Flamengo 0 em Belo Horizonte. E tem 3-4-0. Tem 1-0 também com o Atlético em cima do Flamengo no Maracanã. Se ele se impressionou com o empate do Vitor Pereira, imagina com os 4-0, né? Pois é, foi 3-4-0 na história. Mas ele assim, é um pacote, que ele é um cara inquieto, ele se desentendeu com os dirigentes do Olympique, meteu o pé, foi embora. Ele é assim. O Santos era briga ele toda hora. Pedir reforço, vai. Caramba. Agora, a diferença. O jogador vai revezar, vai pôr em posição. Vai mudar a posição, vai jogar com 3 zagueiros. E vai ser atacado pela Flávia Mimi, como foi o Vitor Pereira, como foi o Paulo Souza, como foi o Domenech, como foi o Rogério Ceni, como foi o Dorival em alguns momentos. Em alguns momentos, depois de ganhar um campeonato, a coisa acalmou. Ou qualquer ser humano que apareça do lugar que eles querem o Jorge Jesus. Enquanto não for o Jorge Jesus, qualquer um incompetente, não sabe nada, 3 zagueiros não sabe. Agora, se o Jesus chegar aqui e colocar 3 zagueiros, agora sim, mas esse 3 zagueiros é impressionante. Isso virou uma seita, uma coisa de maluco. Os caras seguem isso, assim, não há raciocínio, não há reflexão. É uma seita. É uma seita. Assim, uma seita cega. Agora segue o líder e vai embora. E não é nem culpa do Jesus, não. Ele está lá no dele. É uma loucura coletiva que se construiu aqui no Brasil entre torcedores do Flamengo. É impressionante mesmo. Se você olhar na rede social, não é só o Pilhado, não. O Pilhado é o presidente da Flamengo. Mas o número de seguidores é a coisa assustadora. Chega a ser engraçado em alguns momentos. Assim, tal a marcação em cima. Ele vai sofrer isso tudo. Agora, ele está acostumado. Eu acho também que o Flamengo precisa de um técnico que tenha
tamanho, ele não tem tamanho fisicamente, mas como técnico tem, né? Para mudar o que tiver que mudar, porque já vimos o Flamengo fazer partidas ridículas com muita indolência, essa agora contra o Maringá, a final contra o Fluminense, a final do ano passado com o Paulo Souza, o jogo que derrubou o Paulo Souza contra o Bragantino, uma vergonha aquele jogo em Bragança, uma vergonha, uma atuação assim de um desinteresse. Estava demitido, né? Não estava? Sim, sim. E dos anteriores, alguns também, assim, um desinteresse, gente correndo para não chegar, uma coisa nojenta, sabe? E é incrível que ninguém fala nada, ninguém cobra esses jogadores que eventualmente têm esse comportamento. Isso aconteceu antes também com o Domenech, em alguns momentos com o Rogério, sabe? Quando o time começa a afundar, parece que a preguiça, e não acontece nada, ele sabe que não acontece nada, o jogador do Flamengo não é cobrado, e essa semana até tinha gente pensando no Diego Ribas, para ser um aí não dá, né? Aí ainda bem que pro Flamengo que ele agora vai ser comentarista na televisão, então essa ideia de Jerico já foi, acho que engavetada.